dentro e debaixo das asas do Senhor. Pai, venha sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Toca, Senhor, no coração de cada um. Cada um deles aqui, Senhor, venha tocar, venha curar, venha restaurar. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, a Tua palavra é que cura. Cheio de paz, ânimo, benigno, bondoso, fiel, manso, cheio de domínio próprio, como ovelha muda matador. Levante as suas mãos, se você puder, o mais alto que você puder. Diga assim comigo: Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo em minha vida. Eu não sou nada sem Ti. Eu não sei viver sem Ti. Traz vida a Tua palavra, Senhor. Traz vida em minha vida. Eu estou pronto. Pronto para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos diante do altar do sacrifício. Estamos diante da ordem de morrer, negarmos a nós mesmos. Estamos diante da ordem de deixar tudo no altar, entregue nas mãos dele. Estamos diante do fato de que nada somos, tudo é dele, tudo vem dele.
e deve voltar para Ele. À tarde nós encerramos falando sobre quando Israel perdeu a guerra por causa do pecado de Acã, de ter tomado dos despojos. Estávamos dizendo que nós não podemos abençoar o que Deus amaldiçoou, não podemos amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Também é nesse lugar, diante do altar, o altar do sacrifício, que o adorador, o intercessor, o libertador vai conhecer o poder que há no sangue de Jesus. Sem experimentar esse poder que há no sangue de Jesus, nenhum libertador vai ser eficiente na libertação. Nenhum adorador vai avançar para uma intimidade mais profunda com Deus sem a realidade da experiência com o poder que há no sangue de Jesus. Amados, há hábitos na linguagem cristã evangélica que eu chamo de crentez. Vocês já ouviram disso? Eu falei disso durante as aulas, né? Eu falei do crentez, eu falei do deserto. Lembra do deserto? Estou no deserto, meu Deus! Lembra disso? Todo mundo aqui já sabe checar o deserto do irmão, sabe? Tem umas coisas que a gente só encontra entre nós. Eu estava jantando com o Douglas e com a esposa e os meninos, conhecendo esse casal que são mineirocas, que metade é carioca, metade é mineiro. São uma bênção. Foi muito bom conhecê-los. Eles estavam falando das origens deles. Eles são de Arraial do Cabo, um lugar lindo. Se vocês não conhecem Arraial do Cabo, precisam conhecer. É muito bonito. Eu gosto de falar que Arraial do Cabo é a Grécia brasileira, né? Pontal da Atalaia, então, é maravilhoso, né? É muito lindo, muito lindo. Mas ele estava falando que ele já fala o mineirês. Eu estava contando para ele que eu li outro dia na internet que o mineiro é o brasileiro que usa mais vogal. Aí um falou isso para o outro, e o outro falou assim: uai, é? Olha! Em 3 expressões ele já usou todas as vogais. E nós temos essa peculiaridade também, irmãos. Nós usamos linguagens que não são adequadas por conta do contexto que nós vivemos. Nós usamos coisas certas nas horas erradas. O sangue de Jesus tem poder. Quem já ouviu isso? Quem não, né? Hashtag quem não. Quem não? Não é? O sangue de Jesus tem poder. Qual é o poder do sangue? Qual o poder do sangue de Jesus, irmãos? Remissão. Esse é o poder do sangue. O sangue de Jesus não é ferramenta nem instrumento para expulsar demônio. Está entendendo isso? Isso é usar a arma certa no lugar errado. Nós temos essas coisas. Mas no altar, diante do altar do sacrifício, nós vamos conhecer o verdadeiro poder que há no sangue de Jesus. Aqui está o Márcio. Eu vou criar um outro Márcio.
Porque esse Márcio eu não conheço, nunca vi antes de hoje. Então eu vou criar um outro Márcio e vou aproveitar só o nome. Todo mundo entendeu? Então não estou falando desse Márcio com a esposa da Sara. Certo? Não é esse o Márcio que eu vou falar, mas eu estou criando um Márcio novo e ele vai ser o personagem desse Márcio novo. A coincidência é só o nome. O Márcio veio de uma vida imunda, cheia de pecado. Esse homem Márcio matou. Esse homem amaldiçoou os pais. Esse homem prejudicou os próprios irmãos, roubou deles. Esse homem foi adúltero, beberrão. Era um péssimo funcionário onde trabalhava, roubava da empresa. Mas um dia esse Márcio se encontrou com Jesus. Falaram para o Márcio a respeito de Jesus. E quando o Márcio ouviu falar de Jesus, ele falou assim: não adianta, é porque você não sabe quem eu sou, você não conhece a minha história. Aí meu irmão falou assim: você não conhece o sangue de Jesus, você não conhece o poder que há no sangue. E o Márcio falou assim: sangue? Eu já vi sangue na macumba, já bebi muito. Já fiquei fechado lá naquele quartinho escuro, fiz cabeça, bebi sangue 15 dias. Sangue para mim é comida. Aí o irmão falou para ele e falou assim: não o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para cobrir o seu pecado definitivamente, como um corretivo Erroex. Conhece Erroex? Quando você passa o Erroex, o que está por baixo desaparece, você pode escrever por cima, né? Essa é a ilustração mais pobre que eu já achei do poder do sangue. Mas é só figura. O poder do sangue de Jesus, Marcos, vai cobrir essa imundícia toda da sua vida. E Deus nunca mais vai ver isso. Ele nunca mais vai se lembrar disso. Nunca mais ele vai falar nisso com você. Porque o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele. O sangue de Jesus se transformou em moeda. No mundo espiritual, o sangue é moeda. E o sangue de Jesus é a moeda mais cara de que se tem conhecimento. Porque é o único sangue inocente que foi derramado na terra. O único sangue completamente inocente derramado sobre a terra foi o sangue de Jesus. Quando Jesus derramou o sangue dele, o sangue de Jesus comprou de volta a terra que o homem tinha dado a Satanás por causa do pecado. Então, o sangue de Jesus resgatou a terra. O sangue de Jesus resgatou também as águas que foram contaminadas pelo pecado. O sangue de Jesus resgatou os céus que foram corrompidos por conta do pecado do homem. E o sangue de Jesus resgatou o homem que Deus criou, mas que se corrompeu com o pecado. Então o Márcio fala assim: mas e essa sujeira toda, o que eu vou fazer com ela? Você, eu não sei, Jesus já deu destino. Quando você vem a Jesus, Ele apaga essa sujeira com o seu sangue. De tal maneira que essa sujeira que estava em você, ela vai para a cruz. E essa sujeira, que era uma dívida cobrada de você o tempo todo, vai para a cruz e fica lá, na conta de Jesus. Como Jesus já derramou o sangue dele, pagou o preço dessa sujeira, ninguém mais pode te cobrar isso. Acabou. Você é livre de toda culpa do pecado que você tem.
Aí o Márcio, como não era esse Márcio aqui, era outro, o Márcio deu um pulo da cadeira e falou: glória a Deus! Ele tem a experiência com o poder do sangue. Amados, se nós tivéssemos um pouco mais de consciência do que é a obra da cruz, nós não gastaríamos tanto tempo fazendo curso. Esse acampamento seria para outras motivações. Mas tem tantas pessoas que ainda carecem de conhecer o poder do sangue. Então, nós precisamos capacitar mais pessoas para espalharem essa verdade. Então, essa é uma das ferramentas que você tem nas suas mãos quando você vai cuidar de alguém. O poder que há no sangue de Jesus. O intercessor, o adorador, o libertador, o pastor, o líder, o servo de Deus, antes de se tornar alguém eficiente na obra de Deus, precisa ter experimentado o poder do sangue. O caso contrário, vai ser uma pessoa tão doente, com tantas dificuldades, tantas limitações. Nós precisamos todos os dias sermos curados, libertos. Todos os dias nós temos que nos converter. Nós temos que desenvolver a nossa salvação todos os dias. Mas a experiência do sangue, a experiência que é o poder do sangue, nos faz livres desde o primeiro contato que temos com Jesus. É por isso que não dá para você não mencionar a forma como as pessoas têm vindo para a igreja e não para Jesus. Não dá para ignorar isso, está entendendo? Porque muita gente tem vindo se reunir com a igreja sem ter passado por uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Muita gente. Aí não há transformação. Aí não há sal para salgar a terra. Não há luz para servir como farol, guia para o mundo. A igreja não faz diferença nenhuma onde ela está plantada, se ela não vive a experiência com o sangue do Cordeiro. E esse lugar aqui é o lugar onde nós vamos nos encontrar com o sangue. E vamos ter o impacto do poder do sangue. É nesse lugar que nós vamos ter de novo contato com o nosso passado, com o nosso presente, e vamos vislumbrar o nosso futuro. Porque o sangue, ele resolve o problema do seu passado. O sangue purifica o seu pecado presente, e o sangue te justifica futuro. Você é justificado pela fé, você é purificado de todo o pecado, você é perdoado do seu passado. Isso tudo acontece diante do altar do sacrifício. É aqui que morre o Geraldo. Lá no Maranhão tem uma expressão assim: no Maranhão troca o V pelo R. Então o homem velho passa a ser o homem rei. Não é? É aqui que morre o rei. Então Geraldo Rei morre aqui, nesse altar. É aqui que ocorre a morte do eu. É aqui que eu me entrego. Irmãos, eu já falei da morte do eu aqui, eu não contei quantas vezes.
Mas é porque esta é a primeira frase que Jesus diz quando ele vai falar sobre aqueles que querem ser seus discípulos. É a primeira: morra. Quer ser meu discípulo? Morra. E nós estamos voltando nesse lugar, porque enquanto a sua carne não for para a cruz, não haverá adoração. O que é adoração? O que é adorar? Adorar é aproximar. Adorar é tudo o que você faz. Se você faz para Deus, o que você faz é adoração a Deus e te aproxima de Deus. Se você não faz para Deus, o que você não faz para Deus te aproxima. Então, orgulho, aqui é um lugar de morrer. Aqui é lugar de deixar o orgulho. Aqui é lugar de deixar pecado. Aqui é lugar de deixar acusações, medos, temores. Aqui é lugar de deixar tudo em você que está vivo demais, precisando morrer. No altar do sacrifício. Até aqui, querido, enquanto adoradores, tudo que nós cantamos foi repetição do que alguém já cantou. Até aqui. Estamos repetindo o que alguém já cantou. Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor. Mas foi alguém que compôs isso. A letra é linda, maravilhosa. Mas foi alguém que compôs, não fui eu. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Estou repetindo para alguém já cantou. Até aqui, nesse lugar, tudo que nós usamos nas adorações, nas canções que cantamos, tudo são repetições. Ainda existe uma guerra entre o Espírito e a carne, entre a carne e o Espírito. Ainda existem Isaques a serem oferecidos aqui nesse lugar. Ainda existem coisas que são muito preciosas para você. E até que Deus seja o centro de todas as coisas na sua vida, não haverá adoração. Vou repetir. Até que Deus seja o centro de tudo na sua vida, não haverá adoração. Adoração é serviço. Deus tem que ser o primeiro, o centro. Melhor dizendo, Deus tem que ser o único no seu coração. Ele não vai dividir esse espaço. Então, quando tudo em você que não presta morrer aqui, quando o seu ego morrer, não é? É até um hino do cantor cristão que a gente cantou durante muitos anos. Não é um hino do cantor cristão, não, é uma canção avulsa. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Tem que estar tudo no altar. Tudo. Quando tudo estiver no altar, você amadureceu mais um pouco, ou cresceu mais um pouco, você vai acessar um outro lugar. E esse lugar é a pia de bronze. A pia de bronze. Do que é mesmo feita a pia de bronze? Dos espelhos das mulheres. A pia de bronze
Aqui era o lugar em que o sacerdote lavava as mãos. Lembra que eu falei isso para você? Ele lavava as mãos aí, na pia de bronze, porque ele lavava não só as mãos, mas também lavava os pés, né? Lembra que eu te disse que ele ficava descalço ali naquele lugar? Então, lidando com os animais, então ele se sujava do animal, das entranhas do animal, do sangue do animal, né? Então ele se sujava, e antes de entrar no lugar santo, olha aqui, antes de entrar no lugar santo, ele tinha que se lavar. Antes de entrar no lugar santo, é preciso ser limpo. E apesar de estar usando aquela roupa linda que você viu, que eu disse, nós não vamos tratar dessa roupa, dessa indumentária, não é? Pedras preciosas no peitoral, no ombro, não é? Engastes de ouro, as vestes lindas de linho fino, azul, púrpura, carmesim, a mitra maravilhosa, a coroa de ouro que ele carregava. Apesar dessa veste tão maravilhosa, ele andava descalço. As mãos tinham que ser lavadas ali na pia, os pés tinham que ser lavados ali, para lembrá-lo que, embora ele estivesse limpo do sangue, ele ainda era um homem sujeito às paixões desse mundo. Jesus disse assim: aquele que se banhou não necessita lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Jesus também falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Jesus estava dizendo que na nova aliança nós não temos a necessidade de lavar as mãos, porque não somos salvos pelas obras. Lavamos somente os pés, para nos lembrarmos que somos seres humanos, que o nosso testemunho precisa ser limpo. Os pés falam da sua caminhada, dos rastros que você deixa por onde você passa, o testemunho que você deixa por onde você passa. A roupa é só o exterior. Isso é o que todo mundo vê. Mas mais importante do que ver a sua roupa, as pessoas precisam ver o seu testemunho. Quem você é, você diz enquanto caminha. A sua caminhada vai revelando quem você é. Quando você chega diante da pia de bronze, a palavra de Deus começa a mostrar para você quem você é. Como o Senhor te vê. Nesse lugar aqui você sai da repetição. Aqui você para de cantar as canções que outras pessoas compuseram. Que o seu relacionamento com a palavra de Deus te permite compor as suas próprias canções. Aqui você experimenta salmodiar, cânticos espirituais. Esse lugar é um lugar muito maravilhoso. Antes de tirar água aqui de dentro dessa pia, o sacerdote tinha que se aproximar e tomar água com uma vasilha apropriada e então lavar os pés e as mãos. Mas ele tinha duas visões quando ele fazia isso. A primeira visão, a visão do céu. Porque ele olhava para dentro da pia de bronze, e quando ele olhava para dentro da pia de bronze, a água refletia o céu que estava acima dele.
Essa era a primeira visão. E a segunda visão, imediatamente após, era a visão do próprio reflexo. Ele estava vendo ali o próprio rosto. Quando você olha para a palavra de Deus e a pia de bronze é o símbolo da palavra de Deus, quando você olha para a palavra de Deus, ela começa a funcionar para você como um espelho. Como é de manhã quando você se levanta e vai se olhar no espelho? Senhor Jesus! Irmãos, vou falar de uma particularidade. Eu amo o banho matinal. Eu me deleito no banho matinal. Sabe por quê? 2 minutos depois que eu tomo o banho matinal, meu cabelo penteia. Mas antes não penteia. Eu posso fazer o que eu quiser com esse cabelinho aqui. Tem que chamar de cabelo, porque chama cabelo, né? 1001 utilidades. Né? Quando eu acordo de manhã, graças a Deus, olha, quando eu me casei, eu pensava assim que a minha esposa era uma mulher muito alegre. Essa mulher é uma mulher santa, gente. Ela levanta de manhã e olha para mim e me dá um sorriso. A primeira coisa que eu vejo de manhã, quando eu levanto, é o sorriso dela. E hoje eu fico muito desconfiado desse sorriso. Se ela não está olhando para o meu cabelo, sabe? O espelho conta para você como você se encontra. Ele te dá a notícia de última hora. Não é assim? Você pega o espelho, olha para ele, ele vira para você e diz: mas esse cabelinho, só a graça esse cabelinho que você viu. Aí se você dormiu mal, olheira, aquele olho fundo, escuro, feio, né? Depois dos 20, aí ele começa a denunciar a lei da gravidade operando contra você. Aí ele começa a puxar tudo para baixo. É o espelho te contando. Ele está falando, por aí tá bom? Essa é uma função do espelho. Se você está nervoso e vai para o espelho, até você se assusta. Meu Deus, misericórdia, com a cara feia. Não, eu preciso melhorar esse semblante. Misericórdia. Se você estiver triste, você olha para você no espelho e vontade de chorar. Então a função do espelho é essa, te denunciar o seu estado mais recente. Quando o sacerdote se encontrava diante da pia de bronze, ele tinha um problema, porque ele via os céus, e os céus é o lugar onde eu preciso estar. Ele via os céus, aquilo que é divino, o projeto de Deus para a minha vida. Ele via os céus, o lugar da minha morada, o lugar onde eu estou posicionado em Cristo, regiões celestiais. Mas ele se confrontava consigo mesmo, ele falava assim: meu Deus, esse é o teu projeto, mas olha aqui. E é exatamente o que acontece conosco quando nós somos confrontados pela palavra de Deus. Quando nós nos encontramos com a pia de bronze, com a palavra de Deus, ela vai mostrar o quanto de Deus está em nós e o quanto de Deus está faltando em nós. Como um espelho,
A Bíblia vai nos dizer o quanto de Jesus nós estamos revelando e o quanto de Jesus ainda falta para nós revelarmos. Quando nós nos deparamos com a pia de bronze, irmãos, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, ela começa a mostrar a necessidade de libertação que nós temos, a necessidade de cura que nós temos. É diante da pia de bronze que nós vamos ser confrontados com a verdade. Diante da palavra não adianta máscara. Diante da pia de bronze não tem como usar máscara. Sabe por quê? Ainda que a máscara cubra a sua face toda, você precisa deixar o buraquinho dos olhos para você enxergar. E quando você olhar para a pia de bronze e vir a máscara, você vai dizer: eu não sou este. Para todo mundo, você pode ser aquilo que a máscara está mostrando. Mas para Deus e para você, aquela máscara não existe. Você te conhece, não conhece? Você sabe os seus podres, não sabe? Fala a verdade. Você sabe de pensamentos ruins que vêm na sua mente de vez em quando, não sabe? Você sabe de vontades terríveis, horrorosas que você tem de vez em quando, não sabe? Você desejou matar a Dilma, só não teve coragem de falar. Ainda bem que você não teve coragem de falar. Porque a palavra de Deus diz: não fale mal do rei, nem na sua recâmara, para que as aves dos céus não colham as suas palavras. Mas que você teve vontade, você teve. A gente é acometido dessas coisas, irmãos. Nós somos seres humanos. Diante de você tem um igual. E eu preciso ser confrontado pela palavra de Deus todos os dias. Eu preciso ser transformado todos os dias. O ofício sacerdotal é contínuo, não cessa. Todos os dias o sacerdote comparecia para o seu ofício pela manhã. Já de manhã, quando ele vinha para oficiar como sacerdote, tinha um ofertante. Ele já vinha para a porta chamada o caminho. E diante daquela porta estava ali um ofertante com um animal para ser oferecido pelo pecado. Aí você pensa assim: nossa, um sacerdote mexia com o pecado todo dia, né? E ele? Imagina a cabeça desse sacerdote. Será que esse homem ficava julgando as pessoas que iam lá para fazer a oferta ao Senhor? Irmãos, isso não é foco nosso, não é preocupação nossa, mas às vezes é atitude nossa. Você precisa saber que os instrumentos que Deus te deu, as ferramentas que Deus te deu agora para ajudar pessoas, elas não se prestam para divulgar ou para julgar o que os outros estão vivendo. Você vai lidar com problemas pequeninos, com problemas enormes, do seu ponto de vista. Mas o problema pequenino do seu ponto de vista pode ser enorme para a pessoa que está sofrendo com aquele problema pequenino das pessoas. E se você julgar do seu ponto de vista, você será incapaz de ministrar cura àquele que está necessitado.
O que está assolando a alma de uma pessoa, e está assolando porque dói, só assola a alma dela. Eu não posso julgar o tamanho do problema do outro pelos meus óculos ou pelas minhas emoções. Todos os dias eu terei contato com as dificuldades de outras pessoas. Mas todos os dias eu preciso estar diante da pia de bronze, lavando as mãos, as minhas próprias obras, e lavando os pés, meu testemunho. Eu preciso manter retos e irrepreensíveis diante de Deus as minhas obras, os meus testemunhos, o meu testemunho. Todos os dias eu tenho que deixar que a palavra de Deus seja espelho para mim. Porque se o problema da Adriana for muito grande para ela e pequeno para mim, do meu ponto de vista, eu não posso desprezar a dor da Adriana, porque aquilo não dói em mim. Amado, sabe uma coisa que me angustia? Uma coisinha chamada agenda. A agenda é uma coisa que me angustia. Eu gostaria de não ter necessidade de trabalhar com agenda. Sabe por quê? Por conta de uma agenda, uma pessoa que está necessitada de atendimento vai ter que esperar 10, 15, 20 dias para ser atendida. E eu não tenho uma ferramenta que me permita medir o tamanho da dor do outro. Então a agenda me angustia. Eu gostaria de poder atender todas as pessoas que têm necessidade todos os dias. Mas, irmãos, isso é um desejo que eu não consigo satisfazer. E algumas vezes eu sou incompreendido, porque eu não consigo atender à demanda que está presente. Não consigo. Não é má vontade, não é deixar de dar significado à dor do outro, não é nada disso. Não consigo. Eu estou cumprindo uma agenda. Você entende isso? Isso me angustia. Porque às vezes quando eu encontro de novo com aquela pessoa que eu vi um mês atrás, e aí vou me encontrar com ela agora, segunda-feira, aí eu pergunto, como que ela está? Aí você está caminhando, né, pastor? Você precisa estar diante da pia de bronze. Você precisa ver o real e o ideal. Há uma distância entre o real e o ideal que às vezes é muito grande. O real é quem eu sou. O ideal é quem Deus quer que eu seja. Algumas vezes eu estou ainda longe do ideal. Mas eu preciso estar todos os dias diante da pia de bronze. Amém, amados? Nesse lugar, quando você chega nesse lugar, você também alcança um nível mais alto de maturidade. E quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós reconhecemos os nossos limites, as nossas fraquezas, quando olhando para a palavra de Deus, ela como um espelho nos revela quem somos, em que condições estamos, isso nos humilha. Porque, querido, eu estou muito distante de quem Deus quer que eu seja. Muito distante. E quando eu olho para a palavra de Deus, sempre que eu vejo, eu olho para a palavra de Deus, eu fico me perguntando, meu Deus, o que mais que eu posso fazer para me aproximar mais do lugar onde o Senhor quer que eu esteja? Eu preciso disso.
Se você tem um coração quebrantado, se o seu coração é um coração humilde, quando Deus percebe que você entendeu o que Ele está te revelando pela palavra, nesse mesmo momento, Ele reconhece que essa humildade em você é sinal de amadurecimento. Você está reconhecendo que depende dEle. Você está reconhecendo que sem Ele não dá para avançar. Não tem como. Não tem como. Para avançar daqui, só com Ele. Então, algumas pessoas ficam esperando ficar prontas para poderem assumir funções, tarefas, posições dentro da igreja. Deixa eu te dizer, não tem ninguém pronto. O que está pronto não está mais entre nós. O Senhor já recolheu. Está esperando uma próxima etapa na eternidade. Está tão pronto que foi se encontrar com o Senhor. Você está vivo? Então você está em reforma. Não tem ninguém pronto. Então não fique esperando ficar pronto para poder fazer alguma coisa, para exercer seu ministério. Sabe por quê? Olha para você ver a próxima imagem. Eu te falei dessa porta. Lembra dessa porta? Essa porta é chamada como? Verdade. E antes de acessar, de atravessar essa porta, você se depara com 5 pilares. Lembra que eu falei desses 5 pilares? Que 5 pilares são esses, irmãos? Estes são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Estes são os ministérios reconhecidos na igreja. Assim que você tem a percepção de quem você é diante da pia de bronze, o Senhor então te faz crescer mais uma etapa e te mostra que dentro da casa dele tem muito serviço a fazer. Ele te mostra os serviços. Ministério é serviço. Então, tem muita gente que quer vir para o ministério e não quer trabalhar. Isso é um engano, porque a palavra ministério já reflete trabalho. A palavra ministério significa serviço. Você tem um ministério? Tem. O que você faz? Trabalho. E trabalho muito. Aqui, você já chegou à convicção de quem Deus é. Deus já se revelou a você de várias formas. Já mostrou as suas responsabilidades, já mostrou o poder do sangue. Deus já mostrou para você quem você é pela palavra dele, mostrou para você o seu estado. Você conheceu o estado real em que você se encontra e o ideal onde Deus quer que você chegue. Então ele agora está dizendo, vamos trabalhar. Você já tem o suficiente para poder dar. Nesse lugar aqui, é um lugar onde você edifica, é um lugar onde você consola, é um lugar onde você exorta. Aqui é o lugar de profetizar. Você está diante da verdade. Lembra que eu falei mais cedo? Profetizar não é trazer palavra revelada a alguém. Profetizar algumas vezes vai ser ensinar a verdade. O profeta é aquele que denuncia o pecado por intermédio da palavra que é a verdade.
Então aqui é esse lugar. Onde você pode, no poder do nome de Jesus, exortar, consolar, edificar. Quando você acessa essa porta, você vai entrar num ambiente novo de adoração. Até aqui você estava num lugar comum, né? Você entrou pela porta, o caminho, acessou um lugar comum. Mesmo nesse lugar, você cresceu. Você cresceu, amadureceu. Agora, passando por essa porta chamada verdade, você vai adorar no lugar santo. Quando você entra no lugar santo, à sua esquerda está o candelabro. À sua direita está a mesa dos pães da proposição. Mas sob o candelabro, você é iluminado. Quando entra no tabernáculo, no lugar santo, passando pelos 5 ministérios, você é iluminado por essa peça. É a única peça que traz luz para dentro da tenda. A única. Ainda no átrio você tem o sol, um ambiente aberto. Quando você chega ao lugar santo, é tudo fechado. Só o sacerdote entra aqui. Aquele moço que estava lá na porta com o animal para ser ofertado, não entra aqui. Aqui só o sacerdote. Quando ele entra, ele se depara com o candelabro. Porque o candelabro vai falar para nós sobre a revelação da palavra de Deus. É muito importante que você, como ajudador, libertador, intercessor, adorador, seja alguém que não apenas manuseie bem a palavra, mas alguém que busque e receba revelação de Deus na palavra. Amados, se nós tomarmos a Bíblia como um livro que qualquer pessoa pode ler, como um livro qualquer, nós já vamos ter muita instrução, vamos aprender muito. Mas se nós tomarmos a Bíblia como um livro que precisa ser decodificado, decifrado, então nós sabemos que essa Bíblia, esse livro tem um autor. O autor sabe o que ele quis dizer quando mandou escrever. Então é a ele que eu preciso recorrer para conhecer os códigos que estão dentro, ocultos no texto bíblico. Esses códigos são revelados àquelas pessoas que têm diligência em buscar revelação. E o candelabro é essa peça que nos ajuda a decodificar a palavra. Você está entendendo o que eu estou falando? Alegoricamente, símbolos. Não adianta você pôr o candelabro do lado da sua Bíblia quando você for estudar, não virá revelação. Estou falando de figuras, de símbolos. O sacerdote então acessava o lugar santo e à esquerda dele estava o candelabro, porque ele acabou de ter contato com a palavra. A palavra mostrou para ele quem ele é, como ele está agora, como Deus quer que ele seja, onde Deus quer que ele chegue. Mas ele ainda precisa mergulhar mais profundamente nos códigos da palavra de Deus. Quando nós começamos a compartilhar a palavra, eu falei para você sobre a pele do animal que cobriu o Adão, lembra? Isso é um código. O Senhor
Eu vim gravar, acabou a roda, eu vim gravar. Este é o teu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Levante as suas mãos. Que eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, tua vontade, tua vontade feita em mim. Deixa meu pão. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Agora, deixe o seu coração aberto para que a palavra do Senhor venha. Eu nada sou sem ti. Deus prometeu, de alguma forma isso vai se cumprir algum dia. Deus falou, a palavra dele não volta vazia, vai se cumprir. Aí você deita na rede, né, como bom cearense, né? Não? Vai, né? Ó o perigo. Aí então não vamos deitar na rede não, deita no chão mesmo. Resolve o problema, até você fica menos tempo deitado se for pro chão. Aí você vai ficar deitado esperando o cumprimento da promessa, porque foi Deus que falou e isso vai se cumprir. Não, deixa eu te dizer, nem todas as palavras que estão escritas profeticamente a respeito do que está para acontecer com o mundo precisam se cumprir.
Nós podemos intervir em oração, evitar tragédias, catástrofes. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo a Bíblia e esperando acontecer. Pega o texto de Hebreus capítulo 11. Você vai ler um versículo que diz assim: da fraqueza tiraram forças, mudaram tempos e estações. Irmãos, estou falando dos heróis da fé. Entre eles estava lá o Gideão, Elias, Eliseu, tantos homens que aquele texto cita. E o autor, para ser justo, ele ainda fala assim: eu não posso ficar aqui falando esse tempo todo essas coisas, eu vou acabar esquecendo de alguém. Então ele fala dos feitos de Deus por intermédio desses homens. Da fraqueza tiraram forças. Apagaram o fogo da fornalha. Fecharam a boca dos leões. Mudaram tempos e estações. Querido, a Bíblia está aqui para nos informar a respeito de muitas coisas. Nós estamos aqui para interagir com a Bíblia, para que aquilo que Deus alertou o mundo, nós nos tomemos por avisados e interajamos com aquilo que Deus está dizendo, de tal forma que possamos evitar catástrofes, destruições por meio da intercessão. Nós podemos fazer isso. A questão é: queremos? Estamos buscando revelação na palavra de Deus para discernir entre o que está determinado e vai acontecer e entre o que está dito e pode não acontecer. Estamos fazendo isso? Eu preciso estar diante do castiçal de ouro. Eu preciso estar diante dos 7 Espíritos de Deus para receber revelação de Deus. Preciso. Esse é um terreno chamado santo. O castiçal está num ambiente que é chamado lugar santo. Você se lembra, antes do tabernáculo, de Deus ter chamado outro lugar de santo? Lembra? Sim, irmãos. Deus chamou Moisés na sarça e falou com Moisés: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é... O que acontece depois disso? O que acontece depois disso? Deus chama Moisés para libertar o povo hebreu. Deus vai conversar com Moisés sobre a libertação do povo. Deus vai pôr Moisés à prova e mostrar a Moisés aquilo que ele fará diante do faraó. Quando você acessa o lugar santo, Deus tem uma missão para você. Ele já te mostrou pelo menos 5 serviços. Mostrou pelo menos 5 serviços, 5 ministérios na casa do Pai. Então agora, depois que Ele te mostra 5 ministérios, Ele vai te dar uma missão. Essa missão se encaixa com esses ministérios. Ela é dada mediante revelação.
Eu preciso que você ore um pouco agora. Tem mais de Deus querendo descer. Se você pode, ore em outras línguas. Não fique em silêncio agora. Tem mais de Deus para nós, amados. Tem pessoas aqui dentro desse auditório hoje a quem Deus já deu uma missão. Mas essa missão não foi cumprida. Essas pessoas não saíram para o cumprimento da missão. Eu vou precisar orar com você. Então vamos começar a levantar, sair do seu lugar, vir para cá. Deus só essas pessoas a quem Deus já deu uma missão. E essas pessoas, ou por negligência, ou por uma circunstância, não saiu para o cumprimento da missão. O Senhor falou claro. Eu só quero orar. Não se sinta acusado, não se sinta rejeitado, pelo contrário, o Senhor está te amando muito hoje à noite. O Senhor está te dando a chance de se arrepender por não ter cumprido o chamado. Eu quero sugerir a vocês que estão aqui na frente que se ajoelhem, que peçam perdão ao Senhor, porque Ele te deu uma missão. Você já esteve diante do candelabro antes. Comece a se arrepender, a pedir perdão ao Senhor. Esse é um momento seu com Deus, eu não vou interferir. Peça perdão. Vai chegar o momento quando você vai estar diante dele. Ele vai te pedir contas. O que você tem nas mãos para devolver ao Senhor, como relatório da missão para a qual Ele te chamou? Quero pedir que os pastores Álvaro, José Maria, Cida, Regina, venham aqui orar por esses irmãos, por favor. Pastora Vera, Pastor. Ore individualmente.
Só os que estão aqui na frente, só os que Deus já comissionou para alguma coisa e não cumpriram a missão. Pastora Olga, nos ajude. Ore individualmente. E você, o chamado, se arrependa. Peça perdão. Há pessoas aqui que deveriam estar em outra nação hoje. Há pessoas que negociaram o chamado, pediram a Deus mais um tempo, e Deus deu. Há pessoas que disseram assim: não, isso não é de Deus. Porque naquele momento não era conveniente. Há pessoas que foram julgadas pela família, até pela igreja. Há pessoas que chegaram a conversar com o pastor. Dizer: pastor, Deus falou comigo, eu preciso ir para a Índia. O Senhor me chamou para um ministério entre os hindus. O pastor disse: vai orar mais, irmão. Vai orar mais, irmão. E a voz da liderança teve um peso muito grande. Há pessoas que foram criticadas pelo líder. O líder disse: você não tem condição nenhuma para ir para campo missionário algum. E esse chamado acabou sendo morto no coração. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu estou te chamando para fora. Vem para fora. Vem para fora. Sou eu quem te capacita. Eu que te chamei. Sou o mesmo que te capacita. Sou eu quem envio. Sou eu quem sustento. E seu coração ficou vazio. E você tentou preencher esse vazio de várias formas. Você foi atuar em vários ambientes, mas nunca houve no seu coração a convicção de estar fazendo o que Deus queria. Porque o que Deus queria não era nada disso. Deus quis você fora do Brasil. Deus quis você em outra nação.
Aleluia. Existem também pessoas que foram impedidas pelos pais. E os pais disseram: você não vai para lugar nenhum. Enquanto eu for seu pai estiver vivo, você vai me obedecer. Esse negócio de missão é loucura, coisa de quem não tem o que fazer. Quer fazer missão, vai fazer aqui mesmo. Está cheio de gente precisando de Jesus aqui. Por que você tem que ir para outro país? Por que você tem que ir para outra cidade? Mas você já esteve diante do candelabro. Você já esteve diante da pia de bronze. Você já esteve diante do altar do sacrifício. Você tem clareza de quem você é em Deus. Você não tem dúvida sobre quem você é em Deus. Você sabe quem você é. Você conhece o seu Deus. Você não tem dúvida quanto ao sustento, envio, capacitação. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Deus não revogou a palavra. Deus não revogou o chamado. Deus não revogou nenhuma só palavra que Ele já liberou sobre você. Mais fogo, Senhor, mais fogo. Mais fogo, Senhor, mais fogo, Papai. Mais fogo, Senhor, acende essa menorá. Acende completamente essa menorá.
arrependimento que está brotando. Deus vai trazer cura. Deus vai renovar com você a palavra inicial do chamado. O comissionamento inicial, Deus vai renovar. Coisas novas, revelações novas. Tudo isso faz parte do seu chamado que Deus tem com você. Deus está arrancando essa obra que te sufocou. Isso mesmo. Retira você mesmo. Deus está arrancando. Quiseram calar a sua voz, não deixar você falar. Mas Deus está dizendo: fala, abre a sua boca e eu a encherei. Por aqui ela vai, ela baixou, você já foi ministrado, já recebeu oração, pode voltar ao seu lugar.
tanto de Deus para ser derramado. O Senhor trouxe você aqui, querido. Ele estava sonhando com essa oportunidade. Ele estava esperando esse momento para tocar você. Aleluia. 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 Ore em outras línguas, querido. Ore. Ore. Você, quando eu falo em outras línguas, eu sou edificado, eu sou fortalecido. Deixa o Senhor fortalecer você, deixa o Senhor te edificar. Depois de ver o castiçal, olhando à direita, o sacerdote vê agora a mesa com os pães da proposição. A mesa com os pães da proposição, 2 filas de 6 pães. Pães. Ali estavam representadas as 12 tribos de Israel. Esses pães não eram quaisquer pães, eram